Bom dia, agronegócio! Sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, são 8 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje chegamos um pouquinho mais tarde, mas já estamos por aqui. Tivemos ali uns probleminhas de ajustes ali para fazer, mas estamos aqui e segunda-feira já estamos de volta ao nosso horário normal, 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa abertura de mercado que começa agora para que você comece o seu dia bem informado. A gente vai trazer, entre algumas das nossas manchetes, o posicionamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor José Roberto Barroso, sobre as questões de Elon Musk e Alexandre de Moraes. O Barroso quer pôr uma pedra em cima desse assunto. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a análise e o comentário da CNA sobre as recentes mudanças no Proagro, assim como preocupa o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, preocupa também a CNA. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre uma possibilidade de segunda greve geral contra Milei na Argentina. E no nosso quadro de entrevistas, o assunto hoje é mercado de trigo. Teve uma semana ali de redefinições. O Brasil muito atento aos preços internacionais pela sua necessidade de importação. E esse é o tema que a gente vai discutir já com Elcio Bento, analista das safras e mercado, aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E para começar a saber dessas informações em primeira mão, vamos checar os mercados que já estão funcionando na manhã desta sexta-feira. Bolsa de Chicago, para darmos início aos negócios, né? As informações. Pois bem, na Bolsa de Chicago, nós temos então para a soja 11 dólares e 61 cents por bushel, uma alta de 0,3%. O milho sobe também, 0,3% de ganho também, 4 dólares e 29 cents por bushel. Já no trigo, nós temos 5 dólares e 51 cents por bushel e uma alta de 0,1%. Bom, ainda na Bolsa de Chicago, os derivados de soja para o óleo, 0,04% de alta, estável, estava subindo um pouquinho mais antes de começarmos o Bom Dia Agro, passou para a estabilidade, mas ainda no lado positivo da tabela, 46 cents mais 4 por libra-peso. O farelo sobe, tem 0,5% de alta agora para 337 dólares e 10 cents por tonelada curta. Bolsa de Nova York, o café continua sendo um dos principais destaques, sobe agora mais de 4%, tem 2 dólares e 31 mais 8 por libra-peso. Nós temos uma verdadeira revolução acontecendo nesse momento no mercado de café. Lembrando que para o arábica nós quase não temos fundamentos novos ou notícias fortes o bastante. Essa alta para o arábica, ela vem muito alinhada ao avanço forte e intenso do robusta. Inclusive, sugiro que você reveja uma entrevista que ontem deu a Guilherme Mori, analista de mercado do Rabobank, que explicou bastante dessa situação aqui no Notícias Agrícolas. Na sequência, açúcar 0,2% de alta, 20 cents mais 81 por libra-peso. O algodão, 82 cents mais 42 e queda de 1,2%. O petróleo, e com ele começamos a checar os demais grupos de commodities, cai nesta manhã de sexta-feira, sobe na manhã de sexta-feira, acabou de virar, na verdade. Então, nós temos o WTI com 85 dólares e 97 cents por barril, uma alta de 1,1%, e o Brent, 1% de alta para 90 dólares e 63 centavos. O gás natural cai um pouquinho hoje, 0,5%, o ouro, 1,6% de alta, a prata, 2,9% de ganho, o cobre, 1,8% de avanço. Então, dia bastante positivo para as commodities metálicas, com destaque para a prata, que sobe 2,9%. Bom, para fecharmos a nossa rodada de preços, Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Nós temos, então, fechamento positivo para o farelo, negativo para o óleo e negativo também para o milho. E Eduardo Vanin traz um comentário adicional sobre essa questão dos mercados agrícolas, né? Ele traz principalmente um destaque para o milho, que é a condição ali dos ajustes da safra na Argentina. Algo que a gente vai comentar já entre as nossas notícias da manhã, mas ele trazendo ali as perspectivas, né, das instituições argentinas menores para a produção de milho. Ontem nós falamos sobre as perdas provocadas pela cigarrinha, por exemplo, né? A cigarrinha de milho está tirando produtividade em 70% das áreas de milho
da Argentina. E as bolsas já vêm, portanto, reduzindo as suas projeções de safra em função também deste assunto. A gente vai trazer essas informações já já, mais adiante, entre as nossas notícias da manhã. Bom, dados os preços, é para elas que a gente vai agora, para as nossas manchetes dessa sexta-feira. Vamos conferir as nossas notícias da manhã. E a gente vai começar justamente falando da Argentina, porque os sindicalistas por lá estão já convocando a segunda greve geral em mais um ato contra o atual presidente Javier Milei. As informações dão conta de que a Confederação Geral do Trabalho, a maior confederação sindical da Argentina, convocou nesta quinta-feira uma nova greve geral para o dia 9 de maio, a segunda em protesto contra as medidas promovidas pelo governador Javier Milei. Como confirmado pela Central Sindical de Inspiração Peronista, óbvio, após a reunião do seu conselho de administração, foi convocado um novo dia de greve e mobilizações em massa para este 9 de maio e uma manifestação para 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalho, né, ou Dia Internacional dos Trabalhadores. Essa será a segunda greve do movimento sindical argentino contra o governo de Milei, depois da realizada já em 24 de janeiro, que foi realmente um movimento bastante grande, enfim, né, e o sindicalismo na Argentina tem uma força grande com esse apoio dos peronistas, algo que, claro, né, tudo o que aconteceu na Argentina no último governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, né, que levou a Argentina à bancarrota, não promoveu manifestações tão intensas quanto essas. Uma loucura, né? Porque ninguém foi se manifestar contra uma inflação de mais de 120% ou uma queda, né, acentuada dos postos de trabalho, as pessoas tendo dificuldade para comer, né, para viver, para sobreviver, mas não houve manifestações desse tamanho. Agora, né, Javier Milei vem ali cortando na carne, aí, né, quem está mamando nas tetas do governo vai sentir de forma mais agressiva, é óbvio, né? Vai sentir. Bom, na sequência das informações, na reunião realizada na última quarta-feira na Casa Rosada, que contou com a presença do ministro do Interior, senhor Guilherme Francos, e dos principais líderes da Confederação Geral do Trabalho, o executivo argentino apresentou aos sindicatos seu novo projeto de lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos. A primeira versão desse conjunto de normas, conhecida como Lei Ônibus, que é aquela lei que provocou já a primeira greve, foi rejeitada no Congresso e está sendo reformulada pelo governo junto com uma proposta de reforma trabalhista. Na quarta-feira, um protesto organizado por Polo Obreiro e outras organizações de esquerda levou a um fechamento do trânsito na Avenida 9 de Julho, no centro de Buenos Aires, o que levou à intervenção das forças de segurança do país, as quais prenderam 11 pessoas, até porque o governo de Javier Milei, desde que tomou posse, foi bastante claro em relação a essas manifestações. Interrompeu ali o direito de ir e vir das pessoas, promoveu ali uma disrupção da ordem de uma forma que vai atrasar as coisas. Você pode se manifestar ali na calçada, fechou o trânsito, fechou via, fechou isso, fechou aquilo, é multa, é prisão. Ele falou isso já no começo, então ninguém foi para essa manifestação desavisado. Abre aspas para a agência F. A Confederação Geral do Trabalho, com a presença de toda a sua diretoria, repudia a repressão ocorrida ontem nas proximidades do Ministério do Capital Humano. Fecha aspas para fontes que foram ouvidas pela agência F da CGT, que é a Confederação Geral do Trabalho. O órgão de direção do sindicato também confirmou sua participação na grande marcha universitária que ocorrerá no dia 23 de abril. Nos 2 primeiros meses do governo de Milei, vários sindicatos se manifestaram contra suas medidas e convocaram várias mobilizações e greves. Mas é importante dizer também que nos primeiros governos de Milei, a inflação na Argentina vem caindo de forma considerável e o trabalho tem sido elogiado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, porque Kristalina Georgieva, né, a própria, e o FMI de uma forma geral, elogiaram o trabalho do governo de Milei, afirmando que a inflação está caindo mais rapidamente do que se imaginava com as austeras medidas que ele precisa impor depois, de novo, do que aconteceu com a Argentina no último mandato, né? Uma loucura o que aconteceu com uma dos países que poderia ter uma das maiores economias aqui das Américas, né?
enfim. Então, de novo, levaram à bancarrota a Argentina, os últimos presidentes e o peronismo nos últimos anos. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda tratando um pouquinho da esfera política, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, no começo, reiterando, ratificando, corrigindo, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, deu como encerrado o debate público entre um dos seus ministros, Alexandre de Moraes, e o empresário Elon Musk, afirmando que as respostas necessárias já foram dadas pelo judiciário, seja por via judicial, seja por declarações de ministros. Barroso ainda ressaltou que o descumprimento de decisões judiciais acarretará em consequências previstas na legislação. Abre aspas para o presidente do STF. Esse é um assunto que considero encerrado, a gente deve virar a página. Às vezes, as pessoas fazem bravatas, mas não implementam as suas declarações. Gilmar Mendes, que é, fecha aspas para Barroso, Gilmar Mendes, também membro da corte, se pronunciou ressaltando a importância da regulamentação do ambiente virtual. O dono do X, o antigo Twitter, em postagens nas próprias redes sociais, havia criticado as decisões de Alexandre de Moraes e chegou a falar que há censura no Brasil, o que ressaltou, o que resultou em sua inclusão como investigado em um inquérito que procura entender a disseminação de notícias falsas. Então, é um ponto de muita atenção para todos, né? Para todas as pontas, para todas as frentes políticas e, inclusive, nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, afirmou que não há ambiente para se votar a PL das fake news, ou seja, estamos acompanhando os desdobramentos e, naturalmente, o que aconteceu entre Alexandre de Moraes e Elon Musk tirou parte desse ambiente mesmo para se votar ou não este projeto de lei, né? Que para alguns, se você olhar o texto, ler, analisar, pode ser chamado ainda de PL da censura. Se é ou não, cabe a nós fazer uma reflexão e buscar entender. 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora, nós vamos checar os vídeos que vocês, audiência do Bom Dia Agronegócio, mandam para nós, trazendo as suas realidades, as realidades do campo brasileiro, né? Como vocês trazem a informação para nós e a gente faz com que ela alcance, né, um espaço maior, tenha de fato um alcance maior. O objetivo é a gente mostrar as realidades do agronegócio brasileiro, que é o que você confere agora no nosso momento Fala Produtor. Olá pessoal do Notícias Agrícolas, aqui é Marilson Dorigon falando do campo, aqui município de Sertanópolis, bem próximo ao município de 1º de Maio, essa área, plantio do dia 10 de março, esse milho passou por um pequeno estresse de uns 12 a 13 dias sem chuva, muito calor intenso, aí deu até um pouco de ataque de lagartas, mas graças a Deus no último domingo veio uma chuva mais de 40 milímetros. E olha a recuperação do milho. Fazendo uma aplicação para cigarrinha e também jogando um nitrogênio nesse milho. Olha só que bonito. Tá. Beleza? Forte abraço. Moçada, isso aqui sim é dó, ó. Um arrozão que tava, coisa mais linda. Tudo em pezinho, a chuva dessa noite, olha o que virou. Não tem uma quadra que tá diferente dessa aqui. Tá tudo assim. Trabalha o ano inteiro pra poder dar um arrozão, coisa mais linda, igual tava. Acontecer isso aqui, ó. Mas vai fazer o que, né? Não é nós que... Não depende de nós, né? Deixa eu ir lá mais pra frente. Olha isso. Dobra o trabalho para colheita, começa a trabalhar mais tarde, para mais cedo, porque daí volta a umidade, embucha a máquina. Aí, ó, as máquinas embucham tudo. E olha que arrozão que tava, ó. As partes das beiradinhas que ficou em pé. Coisa mais linda do mundo. Vai fazer o que, né? Tem gente que reclama que o arroz tá caro, pelo amor de Deus. Olha aí.
que situação que foi isso. Você tá doido. Olha aí, moçada. Parece que passou um rolo com o trator por cima das quadras. E o trabalho que dá agora, porque ainda bem que tava seco, nós tirou a água, mas a chuva que dá agora, se chover muito, fica difícil de sair água. Olha isso, gente. Essa área aqui tá cerca de 40 dias sem chuva. Milho pendoando já. Vai produzir o quê? Olha, secura. Aqui é o distrito de Vila Nova, Toledo, Paraná. É brincadeira, hein? O produtor sofre, hein? Olha. E de volta com o Bom Dia Agronegócio, você viu, né? Recadinho importante para você aí no final dos vídeos, que é para você trazer o seu relato para nós. É muito simples, aliás, você que nos ouve pela Rádio Agro hoje também pode fazer a mesma coisa. O número do nosso WhatsApp para mandar seu vídeo, 19 997670241, tá na tela, 19 997670241. E se você preferir escanear esse QR Code que está aparecendo aí para você, vai direto para o nosso WhatsApp, vai tratar ali com a nossa equipe está pronta para receber o seu vídeo, para te acolher ali. O importante é que você mande também seu nome, sobrenome, cidade e estado para a gente poder identificar a sua realidade e dar o crédito a você e as suas imagens. Certo assim? A gente está esperando o seu vídeo. Bom, são 8 horas e 38 minutos pelo horário oficial de Brasília. E nesse momento, na Bolsa de Chicago, a gente vê os preços do trigo trabalhando com leves ganhos. O maio tem 5 dólares e 52 centos por bushel, o julho 5,66, o setembro 5,83 e o dezembro 6 dólares e 6 centos por bushel. Aqui no Brasil, os importadores, principalmente, estão muito atentos aos preços no mercado internacional diante de talvez uma maior necessidade de importação de trigo aqui pelo Brasil. E esse é um dos assuntos que a gente vai buscar entender no nosso quadro de entrevistas agora, aqui no Bom Dia Agronegócio. E para nos ajudar a entender e justamente a começar a responder essas perguntas, está conosco Elcio Bento, analista de mercado das Safras e Mercado. Elcio, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer ter você conosco por aqui logo cedinho. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Prazer é sempre meu. Sabe que não é muito... É bem normal quando a gente chega em algum evento, o pessoal dizer, olha, te vi no Notícias Agrícolas. Isso só mostra o bom trabalho de vocês e o alcance que vocês têm. Então, falar com vocês é sempre um prazer. Que coisa boa. Já tô recebendo uma notícia boa, assim, já cedo, hein, Elcio Bento? Gostei do feedback. Portas sempre abertas para ti por aqui, meu amigo, sempre. Legal. Vamos lá, então. Falar desse mercadão. Elcio, ontem teve relatório do USA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chegou ali com algumas mudancinhas nos números. Me parece que para o trigo grandes alterações não foram apresentadas. Essa é a sua avaliação também. E o que o mercado recebeu desse relatório que pode trazer algum alerta ou poucas mudanças foram apresentadas de fato? Foram poucas mudanças e se espera, na verdade, porque o mercado já, no caso do ano comercial do trigo que trouxe, que vieram as notícias do SGA ontem, que é o 23, 24, a gente já está praticamente olhando pelo retrovisor. O ano comercial encerra no próximo mês de maio, o mercado espera, na verdade, o relatório do mês que vem, que vai trazer já notícias sobre a safra nova. O que a gente viu no relatório de ontem foi uma elevação dos estoques norte-americanos, uma leve alta, na verdade,
em função basicamente da redução do consumo de trigo para ração animal. A gente vê o milho bastante competitivo, então era normal que a gente tivesse alguma queda dos estoques, alguma queda desse consumo para ração animal que elevou os estoques norte-americanos. Não chega a ser um grande impacto, o mercado já tem precificado bem esses números, mas quando a gente olha para o contexto global, é interessante a gente ver algumas movimentações. A gente viu, por exemplo, uma queda das exportações da União Europeia. E essa queda ela tem uma justificativa que vem mesmo da região, com o aumento das vendas da Rússia em 1 milhão de toneladas, chegando a um recorde de 52 milhões de toneladas de exportação saindo da Rússia, estimado para esse ano, e também da Ucrânia de 1,5 milhão de toneladas. A Ucrânia tem dificuldade de saída pelo Mar Negro, que tem o controle naval russo, e com isso tem escoado via Europa. E esse trigo muito barato ucraniano sai por dentro da Europa e dificulta e rouba espaço, na verdade, dos exportadores europeus. Então, por isso que a gente teve uma queda das exportações da Europa, estimada, né, em 2 milhões de toneladas, e um aumento de 2,5 dos volumes que saem por Rússia e Ucrânia. Acho que talvez esse seja o principal número que a gente viu. Também viu o USDA aumentando os nossos números brasileiros, né, em 300 mil toneladas de exportação para 2,5, mas a nossa percepção é que o USDA, no caso brasileiro, ainda está subestimando o volume de trigo que vai sair do Brasil, os line-ups, né, os números de registro de embarques pelos portos brasileiros dão conta que o Brasil colocará no exterior mais de 3 milhões de toneladas, um grande volume de exportação, mostrando a eficiência do setor brasileiro em escoar a grande quantidade de trigo de baixo padrão, trigo feed wheat, que saiu para o mercado internacional. Mas é um relatório do USDA que não tem muita importância. A gente tem uma situação de preços bastante achatados no mercado global, mas já é em função de um cenário que a gente vê de uma agressividade gigante das vendas russas e também da Ucrânia e do Mar Negro como um todo, trazendo preços de trigo muito competitivos no mercado internacional e, por isso, mantendo o preço nas bolsas norte-americanas muito próximos das mínimas que se verifica neste ano comercial 23-24. Então, portanto, diante disso, a tendência é de que essa pressão se estabeleça, não está estabelecida, mas ela continue. Portanto, Elcio, a gente pode ver um movimento ainda de pressão muito presente sobre os preços nas bolsas americanas e refletindo, claro, em pressão para nós aqui no Brasil, ou ela vai ficar limitada ao mercado externo? Tem duas maneiras de responder essa pergunta. A primeira parte dela sobre o contexto internacional e não dos reflexos para o Brasil. O que a gente vê é o mercado precisando de algo novo para mudar o seu patamar. Esse algo novo virá da próxima safra, com eventuais quebras de produção ao longo do mundo. O que a gente tem agora ainda fica muito incerto quando a gente vê esse algo novo, essa notícia, esse algo relevante que venha da safra nova. Se a gente olha para os Estados Unidos, os números do USDA mostram uma redução da área a ser plantada, porém uma melhora das condições das lavouras. A gente tinha o ano passado, por exemplo, lavouras de inverno boas e excelentes em 26%, e este ano são em 56%. Então a gente tem menos área, mas até o momento uma safra melhor nos Estados Unidos. Isso é baixista. Se a gente vai para a Europa, a gente vê a safra da França com condições que são as piores em 4 anos. A França é o quinto maior produtor individual de trigo do mundo e um dos grandes exportadores. Quando a gente vai para a Rússia, esse sim é o principal vetor, né, de pressão sobre as cotações ou de formação de preços, também tem algumas notícias que dão conta de condições climáticas que não são perfeitas. Então, isso já dá uma equilibrada, e a gente até viu os preços da Rússia chegando, tocando em algo que parece ser um fundo do poço. Eu sempre digo que parece, porque cada vez que a gente acha que a Rússia chegou no fundo do poço, eles abrem mais um calabouço e tem um pouquinho mais para cair. Mas respondendo essa primeira questão, o que a gente vê é exatamente um cenário que é baixista para as cotações. Os preços caíram demais, a Rússia tem muito trigo para vender ainda nos seus últimos 3 meses de ano comercial, então é difícil a gente imaginar os preços da Rússia subindo muito sem algo novo. E esse algo novo não vem da temporada 23-24. A gente está em plena entre safra 23-24 e os preços estão muito baixos exatamente em função dessa grande quantidade de trigo barato que sai da Rússia e da Ucrânia. Então vamos esperar esse algo novo. Hoje a gente está no mercado climático e algo pode acontecer. Sem isso, a gente não tem por que imaginar que os preços vão iniciar uma tendência de recuperação. Precisa desse algo novo. Quando a gente fala de reflexo para o Brasil,
aí a gente pode engatar uma percepção para a questão argentina, e a questão é que a Argentina, nesse último mês de março e agora em abril, está se descolando dessa realidade de mercado internacional, dessa realidade da Rússia. Lembrando, a temporada passada, quando tinha pouco trigo na Argentina, a Argentina já trabalhou descolada dessa realidade de mercado internacional, porque tem no Brasil um mercado cativo para o qual, né, ele consegue vender a preços mais competitivos do que aqueles que vendem no mercado internacional. Só para colocar rapidamente aqui, se a Argentina vendesse todo o seu trigo para o Brasil isso é um, enfim, é um exemplo hipotético para a gente entender os números. Se a Argentina colocasse todo o seu saldo primeiramente para o Brasil, para atender a necessidade brasileira de importação, sobraria apenas 3,5 para colocar em outros mercados. Certo. Até o momento, esse que foi para o mercado internacional, a Argentina teria apenas 617 mil toneladas para vender para outros mercados, para depois ter no Brasil, se vendesse todo para o Brasil, conseguir colocar os seus excedentes. Isso quer dizer, basicamente, que a Argentina, teoricamente, está descolando os seus preços do mercado internacional, porque os seus excedentes já atenderiam apenas à necessidade brasileira, não teria por que brigar com Rússia, com Ucrânia, com França, lá no mercado extra-Brasil. Basicamente, por isso que a gente tem esse descolamento. Como a gente precisa importar mais, o que acontece em relação aos preços da Argentina acaba impactando no Brasil. Isso dá um teor já de que o Brasil pode descolar um pouco dessa realidade de mercado internacional. Agora, Elcio, como é que a gente está equilibrando esses dois pratinhos? De um lado, esse comentário que você traz de que nós podemos trazer um volume importante aí de trigo para exportação, de colocar esse volume no mercado internacional, ao mesmo tempo em que a gente tem a necessidade de importar trigo de talvez qualidade um pouco mais elevada. Como é que os mercados, compradores e vendedores, estão equilibrando essas duas frentes nesse momento e entendendo essas ofertas que são distintas e que precisam se complementar? Perfeito. Então, o que a gente tem, eu acho que essa resposta ela vai muito quando a gente olha pela questão da necessidade brasileira. O ano passado, o Brasil comprou 4,5 milhões de toneladas em toda a temporada, no que no caso brasileiro vai de setembro até, ou melhor, de agosto até julho, então de agosto de 2023 até julho de 2024. 22, 23, perdão, do ano passado, e na atual temporada, essa que encerra agora em julho de 2024, a necessidade sobe daqueles 4,5 para pelo menos 6,5 milhões de toneladas. Quando a gente vê o que a gente já comprou, passa um pouco dos 3,5, 3,8 milhões de toneladas até março. Então, significa que nos últimos meses da temporada, 4 meses da temporada que a gente tem, o Brasil teria que comprar volumes recordes no mercado internacional. Então, isso que dá um teor para a gente pensar numa recuperação das cotações. E é importante a gente ficar atento a essa questão internacional, porque hoje o trigo russo já chega ao Nordeste brasileiro com preços parecidos com o da Argentina. Só que esse trigo russo ele tem uma limitação de ingresso no Brasil que é, no máximo, até o litoral paulista, até o litoral de Santos, né, até os portos, até os moinhos do litoral paulista, da região de Santos, porque nas regiões de produção a gente tem barreiras fitossanitárias que impedem o ingresso do trigo russo. Só que a necessidade de compra brasileira neste ano ele aumenta muito no Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina e no Paraná. No Paraná, principalmente, o Paraná não tem trigo disponível no Rio Grande do Sul como tem no ano passado. Então, a gente tem uma grande quantidade de demanda brasileira que vai ficar dependente das compras da Argentina. O Uruguai tem vendido bem, mas também tem uma oferta limitada. E, num eventual escasseamento de trigo argentino, comprar nos Estados Unidos, no Canadá, em outras alternativas à Rússia, seria um trigo mais caro. Por tudo isso que a gente vê essa situação de que, para essa temporada brasileira, a gente pode ter um aperto na disponibilidade de trigo no Brasil, especialmente no sul brasileiro. O grande problema é que, no caso gaúcho, por exemplo, tem muito pouco trigo para vender. Então, o produtor brasileiro aproveitaria pouco de uma percepção de que os preços no Brasil podem recuperar. Pode recuperar até que ponto? Isso depende, além do que a gente já vê de preços da Argentina mais caros, elevaram 7% nesse último mês, de um dólar que está normalmente no câmbio, né, operando acima de 5, isso dá uma força de recuperação, mas a verdade é que tem pouco trigo para vender. Então, basicamente, a gente tem nesse equilíbrio do que vem lá de fora dessa percepção de mercado internacional mais alto e de uma Argentina mais cara, a gente vê neste momento, para a formação de preços aqui no Brasil, pesando mais esse segundo fator. Então, a situação que a gente pode ter
Aquele viés de lateralidade ou até de preços em baixa no Brasil, hoje ele já é um viés de recuperação que a gente vê para as cotações nessa atual temporada, nessa que a gente tem aí até o mês de julho para comercializar. Então, nessa entre-safra, a percepção é de que os preços podem apresentar recuperação aqui no mercado doméstico. E, Elcio, há nesse momento uma demanda atuante no Brasil? Os moinhos, principalmente, precisam vir mais a mercado, garantir as suas ofertas, garantir os seus volumes. Como é que você avalia o atual momento da demanda, né? Ou dos demandantes? Eles estão ativos no mercado ou estão esperando essas respostas mais claras se mostrarem e esses caminhos também se definirem melhor para os preços? Como é que a gente entende os compradores nesse momento? Perfeito, é uma boa pergunta essa, porque a gente tem uma questão pontual do mercado. Os moinhos compraram bastante, estão abastecidos, estão com estoques alongados, pelo menos até o final deste mês de maio, início de junho. E neste momento existe uma questão complicada mesmo, que é quando a gente tem a colheita da safra de verão ganhando corpo, o trigo fica em segundo lugar. A gente tem um primeiro momento que os produtores precisam colocar trigo no mercado para liberar espaço nos seus armazéns. Isso gera uma oferta que os moinhos normalmente aproveitam e compram a preços mais baixos. Já aconteceu no Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vindo com uma safra de soja que é excepcional, produtividades lá em cima. Então, o que não aconteceu ano passado, este ano a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, com produtores precisando colocar trigo no mercado para desocupar espaço em armazéns. E quando coloca assim, os preços vêm baixos e os moinhos aproveitam esses momentos para comprarem mais. Então, a gente vê um moinho que está abastecido. Não está abastecido, certamente, para conseguir aguardar a próxima safra, que no caso o gaúcho, que só entra lá em outubro. Então, vai Certo. precisar voltar ao mercado. Neste momento está abastecido, neste momento não tem necessidade de retorno ao mercado, e essa percepção de que existe uma possibilidade, um espaço para os preços subirem, essa percepção ela vem pela paridade da importação, que o trigo argentino está mais caro, mas para ela se efetivar em recursos, em dinheiro aqui para o produtor, a gente precisa que o moinho retorne ao mercado. E esse retorno do moinho ao mercado vai depender, primeiro, da acomodação da questão logística, da disponibilidade de caminhões que estão concentrados no escoamento da safra de verão. E depois, a percepção dos moinhos de que os preços estão em recuperação pode trazer novamente o moinho ao mercado. E aí o produtor que já está com menos oferta, já está equilibrado, vai elevar os seus níveis para a paridade de exportação. Sempre lembrando que para alcançar essa paridade de exportação, a gente precisa ter preços ou qualidade de trigo, né, fazer as contas sempre com a mesma, com uma paridade que está vindo do mercado internacional. E a gente sabe que, infelizmente, especialmente no Rio Grande do Sul, a gente tem muito trigo com padrão de qualidade mais baixo em função de toda a situação climática que a gente enfrentou aqui no estado. Elcio, você citou essa possibilidade, a possibilidade não, você citou essa espera pela chegada, né, da oferta também da nova safra, o mercado vai se adaptando e criando as suas estratégias em torno dessas projeções, e na última vez em que nos falamos, a gente falava justamente sobre essa preocupação com a nova safra. Há né, sinais de alertas inúmeros para essa nova safra de trigo do Brasil diante do que aconteceu na última. Nós temos uma menor oferta de sementes, as sementes que estão sendo ofertadas com certo problema depois de tudo que sofreu com o clima, custos de produção que não vão ali pagar as contas do triticultor, principalmente onde as perdas de produtividade foram mais intensas. Como é que você está aí refinando e alinhando as suas projeções para a nova safra de trigo do Brasil? A gente fez o levantamento agora no final do mês de março e algumas coisas ficaram muito evidentes, acho que tu até salientou aí as principais. A gente tem um produtor que ainda tem na memória recente dele uma quebra de safra, especialmente no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor, que machucou bastante o produtor, e vê o produtor, além de ter uma quebra de safra, trabalhando com preços neste período, em relação ao mesmo período do ano passado, que são entre 20% e 20% inferiores. Então, quando tu vê um produtor que já teve um revés significativo por questões climáticas no ano passado e ainda não conseguiu colocar no mercado internacional esse produto a preços competitivos, a primeira percepção óbvia é de queda de área plantada. Corrobora aí para isso a questão também da disponibilidade de sementes, que tu falaste muito bem, e também a falta de um seguro agrícola que ainda não foi definido e que pode dar uma maior segurança, ou poderia dar uma maior segurança ao produtor. Isso tudo puxa muita percepção de uma safra menor, de uma área plantada menor.
Por outro lado, quando tu fala em custo de produção, claro, os preços atuais ainda não cobrem o custo de produção, mas bem ou mal é um custo de produção menor do que o ano passado. Talvez o principal fator positivo deste ano é a esperada mudança do El Niño para o Laninha, que é mais favorável em condições normais à produção de trigo. E também isso pode amenizar essa tendência de queda. De qualquer forma, os números que a gente apontou, eles trazem uma queda na média do Brasil de 12% da área plantada, onde cairia principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Aí quedas bastante acentuadas em função de todos esses fatores que a gente colocou. Quando a gente vai à região mais de Cerrado, Goiás e Bahia têm recuperações significativas da produção. Minas Gerais, que o ano passado já subiu bastante, também está com uma safra que não deve cair em relação ao ano passado. Isso ameniza um pouco a queda que a gente tem esperada aqui para a região sul. De qualquer forma, é uma queda diária de 12% até o momento. A gente ainda acha que até o momento da colheita a gente pode ter um novo estímulo ao produtor, até porque a safra de soja é muito boa no sul, especialmente no Rio Grande do Sul, mas com preços mais baixos. O produtor pode ver no trigo e numa percepção de que a situação é melhor neste ano para conseguir equilibrar um pouco essa redução da rentabilidade da soja. Pode ser uma aposta e talvez com isso a gente não tenha uma queda tão grande da produtividade. E além disso, se a gente da área plantada, e além disso, se a produtividade ela se recuperar e foi normal de um ano normal, a tendência é que a gente tenha uma safra entre 9,5 até 10 milhões de toneladas na próxima temporada, que ainda é uma safra bastante significativa e eu pessoalmente acredito numa situação mais favorável, especialmente para as lavouras de trigo e com a situação que o produtor possa ter uma safra neste ano que mesmo com uma área menor, pelo menos seja com trigos de boa qualidade e com produtividades mais elevadas. Sem dúvida. Elcio, para a gente concluir a nossa conversa de hoje, tem uma pergunta do Nierley Mateus, que diz o seguinte: aqui na minha região, Teresina, no Piauí, o farelo de trigo argentino para ração animal despencou o preço de modo bem significativo. Há uma previsão de alta para o preço? Se tem, para quando? Devido às chuvas intensas, o consumo caiu. Quem fala contigo é o Nierley, de Teresina, no Piauí. Olá, Lierne, obrigado pela pergunta. É uma questão que vem machucando bastante a questão do moinho, porque o moinho precisa, na verdade, conta com o farelo que até, sei lá, 10, 15 anos atrás era praticamente uma sobra que não tinha grande importância, hoje é, para o moinho, um dos principais fatores de equilibrar momentos que o preço da farinha está mais complicado. E o moinho vê muita dificuldade este ano, porque o preço da farinha ele está com dificuldade de recuperação. A gente vê quedas de preço de farinha neste momento, até porque também os preços do grão estão caindo, mas está caindo o preço da farinha. O moinho, no momento de equilibrar suas contas com o farelo, também tem tido dificuldades. As quedas do farelo elas são mais intensas do que a gente viu no grão e até na farinha. Talvez a boa notícia aí, está falando da região de Teresina, a gente tem uma demanda menor, porque as chuvas foram menores, a gente tem uma demanda muito aquecida ainda, ou melhor, uma oferta de farelo, porque a moagem está aquecida, e isso não dá espaço para a gente pensar em fortes recuperação. Por outro lado, eu acho que também a gente está muito próximo desse fundo do poço para as cotações de farelo. A gente tem agravantes no caso do farelo, porque o preço do milho também está baixo, é um substituto normal do farelo, mas acredito que a gente já tem uma tendência aí do preço do farelo estabilizar e esboçar alguma recuperação. Não vejo ainda muita força para essa recuperação, especialmente na região Nordeste, porque, como foi muito bem colocado, a gente tem uma situação de chuvas mais equilibradas, melhores para a região, isso reduz a demanda pelo consumo para farelo, e tem um preço do milho que ainda está com uma tendência sem fortes tendências de recuperação dentro do mercado brasileiro. Então, acho que não dá para esperar grandes elevações, o copo meio cheio disso que também não vejo como o preço do farelo continuar caindo, além do que já caiu até o momento. Mas não espero, assim, um movimento primeiro de estabilização e talvez algum ganho, mas sem grandes espaços em função desses fatores que foram colocados pelo próprio Nierlisson e também pela questão do milho que está bastante baixo e outros derivados, na verdade, outros substitutos que também estão com preços mais baixos.
O Norberto também te traz uma pergunta muito boa, Elcio. Ele diz o seguinte: Bom dia, Elcio. Você acredita que os moinhos gaúchos irão usar trigos de pior qualidade na mescla, na entre-safra? Existe dúvidas do vendedor se já vende para ração ou espera um pouco mais. Ele é o Norberto da Serra Grãos, corretora de cereais. Meu amigo Norberto, ótima pergunta. Claro, o que a gente vê este ano? Tem menos trigo no Rio Grande do Sul e essa menor disponibilidade de trigo no Rio Grande do Sul tira a principal vantagem competitiva que tem os moinhos da região. Normalmente, só para a gente ter uma ideia, a diferença entre a paridade de importação, o preço que o trigo importado chega ao Brasil, e a paridade de exportação, o preço que o produtor interno precisa vender para comercializar ou para se equilibrar com o preço do mercado internacional, dá uma diferença de 300 até 400 reais. Então, esses 300, 400 reais é a diferença da competitividade dos moinhos neste ano, porque não tem trigo disponível interno, precisa comprar na Argentina. E Norberto, este ano é um ano que os moageiros vão fazer alquimia com trigo para tentar tirar trigo para farinha. Então, essa Pois é. disponibilidade ou essa oferta de trigo de baixa qualidade, claro, até os seus limites aí, né, de indicadores geológicos que vão conseguir transformar esse trigo em farinha. Mas acredito sim que essa disponibilidade de trigo que tem de trigo mais fraco, claro, aí vai depender de uma quantidade maior de mescla com o importado, né? Talvez isso suba, sei lá, para 80 importado, 20 importado, mas acho sim que é um nicho de mercado, né, dessa maior necessidade de moinhos lá no pico da entre-safra precisarem comprar esse trigo de padrão mais baixo, talvez seja uma alternativa mais atrativa em relação ao feed, que também está caindo bastante, né, o trigo disponibilizado para farinha, para ração, até porque também o porto deve ficar bastante saturado com venda de soja e o vendas de feed para o mercado internacional ficará mais complicado. Eu acho sim, Norberto, que pode ser um nicho de mercado esse trigo mais fraco sendo utilizado até o limite do possível pelos moinhos para a produção de farinha. A gente pode ter um alongamento das nossas. Do espaço que a soja toma nos portos, ali tomando também esse espaço do trigo esse ano por conta de uma comercialização um pouco mais lenta, Elson? A gente pode fazer essa relação? Aí a gente vai precisar ver lá para o final do ano até como que vai estar caminhando a safra da Uhum. soja, né? Ou o escoamento da safra de soja. O que a gente tem, na verdade, na questão do trigo é uma janela definida que vai começar lá no final de novembro, eh, final de novembro, dezembro, e Uhum. daí até a comercialização da safra de trigo gaúcho. Pode ser que a gente esteja com soja mais atravancando um pouco essa saída de trigo. Isso a gente vai precisar ver um pouquinho mais adiante. A gente já tem indicações de preços de safra nova, são preços que não têm atraído o produtor hoje, porque no FOB ficariam, sei lá, de 900, 950 reais a tonelada hoje, e que tem deixado o produtor pouco à vontade, né, um pouco interessado nessas eventuais vendas de safra nova. Mas é, Certo. assim, uma questão pontual para a gente ficar atento, até porque neste ano, já no período da safra, a gente viu a soja atrapalhando o trigo, precisando ter trigo, o produtor precisando vender trigo a preço abaixo do que seria o preço de mercado, exatamente para abrir espaço em armazém para acomodar a safra da soja, que foi gigante, ou está sendo gigante. Que bom que está sendo, né, aqui no Rio Grande do Sul. Elcio, sempre bom estar com você, meu amigo de novo, né? É bom a gente começar o dia já com análises tão completas como sempre são as suas. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite para estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. A gente continua a se falar porque tem muita coisa, muita notícia ainda para a gente acompanhar nesse mercado. Obrigada mais uma vez. Se me permite, rapidamente, Carla, Por gostaria de convidar a favor. tua grande audiência aí nos próximos dias 18 e 19. Eu vou ministrar um curso aqui que é de análise fundamental e metodológica de trigo, bem aprofundado, são 2 dias. E um convite a vocês que estão assistindo aqui Notícias Agrícolas e com o cupom Safras TV pode ter um acesso e um cupom de desconto de R$ 150 para a inscrição. Então aproveitem e venham conosco na próxima semana entender um pouquinho mais desse mercado de trigo. Deu sorte quem está assistindo o Bom Dia Agronegócio, portanto. Vamos repetir esse cupom, Elcio? Safras? Safras TV, né? R$ 150 de desconto para os clientes e para quem está assistindo aqui no Notícias Agrícolas. Diz que acompanhou aqui no Notícias Agrícolas, ganha esse descontaço aí Ê, e coisa fica bem boa! informado com o trigo. Coisa boa.
Então, eu digo de novo, né? Excelente forma da gente concluir a semana, não só com o Elcio Bento, mas com um descontaço para você fazer um belo curso das safras e mercado e aprender tudo sobre o mercado de trigo com esse fera que é Elcio Bento. Meu amigo, um ótimo final de semana para ti e a gente continua a se falar, como eu falei, sempre bom ter você com a gente aqui no Bom Dia Agronegócio, a gente está te esperando para a próxima. Que bom, Carla. Sempre um prazer falar contigo. Um abraço a todos que estão acompanhando e até a próxima. Até, um abraço. Senhoras e senhores, conosco Elcio Bento, analista das safras e mercado, e já chegando com esse recadinho para ti aí do curso que vem das safras, e você podendo usar esse cupom, então, para ter esse desconto de R$150. 9h06, pelo horário oficial de Brasília. Para você que está chegando agora, este é o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado, aqui no Notícias Agrícolas, informações, notícias, preços, entrevistas e mais do que isso, já essa entrevista de Elcio Bento, se você chegou agora, se quiser voltar um pouquinho no YouTube, dá para acompanhar. Se quiser esperar terminar de assistir o programa e na sequência acompanhar essa entrevista do Elcio, já ela está completinha na íntegra disponível para você aqui no noticiasagricolas.com.br. Para concluir as nossas notícias da manhã, eu quero trazer rapidamente, né, a gente está aqui com o nosso tempo hoje um pouquinho mais ajustado, mas é importante trazermos a análise da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, sobre as mudanças recentes aprovadas em uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional para o Proagro. E veja só, as mudanças no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária devem ter impacto negativo para produtores rurais de menor porte na avaliação de representantes do setor e especialistas. As medidas devem permitir, segundo o Banco Central, uma economia de 2,9 bilhões de reais até o fim de 2025 no Proagro, montante que será realocado para o Programa de Subvenção do Seguro Agrícola, o PSR, ou ao menos este é o desejo do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Para que isso aconteça, né, há um tempo ainda de implementação e economia desses recursos e a efetiva realocação do mesmo. Segundo as informações, essa análise da CNA, né, o assessor técnico de política agrícola da Confederação, o Guilherme Rios, deu uma entrevista recente afirmando que haverá economia, mas estão sendo criados outros problemas. Segundo ele, além de o Proagro ser mais acessível, há regiões onde o produtor terá dificuldade para acessar o seguro rural. Ele observa que, por essa razão, a CNA já havia, inclusive, solicitado ao governo, no Plano Safra 23-24, um aumento do limite do enquadramento do Proagro de 335 para 370 mil reais. Agora, a entidade vai pedir a manutenção do teto de 335 mil, que foi baixado, né, nessas recentes mudanças para o Proagro, para 270 mil. Por isso, essa preocupação, né, os produtores de menor porte, eles poderão ficar ali desassistidos, o que vai bem contra, né, o que tem pregado desde a campanha presidencial, desde a corrida presidencial, a equipe do governo Lula, que falou que ia focar nos produtores de menor porte, nos agricultores familiares, e essas mudanças trazem, portanto, esses impactos negativos para esses produtores de porte menor. Bom, agora a entidade, a CNA, vai também pedir a manutenção desse teto com as propostas do Plano Safra 2024-25, que será entregue ao ministro Carlos Fávaro até o final do mês. A CNA fez aquela rodada pelas principais regiões produtoras do país para levantar as demandas do setor produtivo, organizá-las e entregá-las ao ministro, portanto, da Agricultura, o Sr. Carlos Fávaro. A avaliação na CNA é de que os produtores de soja e milho que deixarem de se enquadrar no Proagro após a redução do limite de cobertura vão conseguir buscar o seguro rural. Mas há uma preocupação com as cadeias de produção que não possuem seguro de forma estruturada, segundo explicou o Guilherme Rios. Ele diz: outras cadeias, cebola, alho, mandioca, que não possuem seguros aderentes e não têm disponibilidade tão grande, não terão nenhuma ferramenta de gestão, o que pode também atrapalhar a tomada de crédito. Cláudio Brissolara, que é engenheiro agrônomo e gerente do Departamento Técnico e Econômico da Federação de Agricultura de São Paulo, a FAESP, concorda e corrobora ali com a opinião de Guilherme Rios. Ele disse, abre aspas, há um grupo que, se não for amparado, vai ficar sem cobertura. Essa avaliação da CNA se deu também sobre as recentes medidas de apoio para a renegociação de dívidas ali dos produtores rurais que foram aprovadas no final de março.
Essa avaliação vem uma vez que essas medidas, elas vão amparar apenas as parcelas de investimento e não as parcelas de custeio. 2, elas se estendem para apenas 16 estados. 3, para apenas 4 cadeias: soja, milho, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte. Isso é preocupante. Aqui, Guilherme Rios cita mandioca, cebola, alho, fora frutas, hortaliças. Há produtores de café que sofreram com o clima, há produtores de laranja que sofreram com o clima, há produtores de outras culturas que sofreram e estão com dificuldade de liquidar seus compromissos financeiros. Então, conforme as medidas são restritivas, muitas cadeias podem criar ali um cenário que não é o mais proveitoso para o setor, e essa tomada de crédito, principalmente para as operações da próxima safra, ficam comprometidas, o que é a maior preocupação, portanto, das organizações, das instituições de classe ligadas ao setor do agronegócio. 9h11 pelo horário oficial de Brasília. Para finalizarmos, a gente vai tratar aqui também desse relatório que foi aprovado do senador Alan Hicks, aprovado na Comissão de Agricultura do Congresso, né, para a prorrogação de dívidas de produtores rurais, perdão ou prorrogação das dívidas. Segundo as informações da FPA, agência FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, a Comissão de Agricultura aprovou nessa quarta-feira, dia 10, o relatório do senador Alan Hicks, do União Brasil do Acre, ao projeto de lei que anistia ou adia o pagamento de financiamentos de crédito rural nos municípios onde tenha sido declarada situação de emergência em razão da seca, estiagem extrema ou enchentes. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto, que é de autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, possibilita a prorrogação por até 4 anos de parcelas de operações de crédito rural contratadas entre 2022 e 2024. Já os pequenos produtores que perderam a produção em razão desses eventos climáticos terão as dívidas de financiamento anuladas. De acordo com o texto, para que a situação de calamidade seja reconhecida, não é necessária a publicação de uma portaria do governo federal. O texto original contemplava apenas os municípios assolados por estiagem ou seca. Por meio de emendas, Alan Hicks, que é presidente da Comissão de Agricultura, ampliou o alcance do projeto para zonas afetadas por inundações. Se a gente olhar, por exemplo, para o próprio estado do senador, que é o Acre, que sofreu ali com cheias muito agressivas, pegando principalmente pequenos produtores ali em regiões, né, de produção agrícola. Nós temos o Espírito Santo tendo sofrido recentemente com cheias agressivas, tirou da produção de mamão, tirou da produção de café. Então, há que se observar os detalhes, né? Há de se observar os detalhes. Para finalizar, o relator cita, abre aspas, o alto custo de energia elétrica, dos combustíveis e das despesas com insumos, afetando negativamente a rentabilidade, agravada pelos recentes problemas climáticos e pela queda nos preços dos principais produtos agrícolas. Fecha aspas, para o senador Alan Hicks. E assim a gente conclui as nossas notícias da manhã dessa sexta-feira. E agora a gente vai conversar rapidamente com a nossa audiência. Eu tenho mais alguns minutinhos para a gente ir para o Fala Produtor. Quero já agradecer muito pelas perguntas que vocês fizeram para o Elcio Bento, isso enriquece o debate. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito pela audiência, sempre falo isso, pela e para a audiência. Eu quero agradecer também o Francisco Garcia, que nos acompanha de Gainesville, na Flórida, né, nos Estados Unidos. Obrigada, viu, Francisco? Aproveite para já começar a fazer os relatos da safra 2024-25 por aí e mandar para nós, com exclusividade aqui para o nosso Bom Dia Agronegócio. Quando você estiver por ali, pelo meio oeste americano, faça seus vídeos. E aí na Flórida tem também a produção deles, principalmente laranja, né? Então faça os relatos aí da produção norte-americana e envie para nós por aqui, que a gente está esperando seus vídeos, viu, Francisco? Obrigada. Bom dia pro Fabiano, pro Nierle, pro seu Bernardino Tartari, pro Norberto,
pro Newton Della Villa, que diz assim, e essa blusa aí, tá muito frio por aí? Aqui na região, Sinop, Mato Grosso, as chuvas estão ajudando, vai ter muito milho por aqui, ainda bem, ajuda a compensar as perdas que foram registradas na soja, né? Foi um ano difícil pro estado de Mato Grosso, mas por aqui, viu, Newton, o frio é mais dentro dos estúdios aqui da nossa sede aqui no Notícias Agrícolas por conta do ar-condicionado, porque lá fora ainda tá um calorão aqui em Valinhos, apesar do tempo nublado, viu? E que bom que vem uma boa safra de milho para Sinop, no Mato Grosso. Bom dia também pro Fernando Agüero, certo? Direto de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Bom dia pro Binha, difícil quando o povo não quer mudar, querem continuar na miséria. Tá falando da Argentina, né? Foi logo no comecinho do Bom Dia Agro, quando eu trouxe a questão da greve. Obrigada pelo seu comentário, ele é muito pertinente para esse momento. A gente precisa de fato mudar, né, o status quo, a gente precisa mudar a forma de enxergar, tirando ali aquele cabresto, né, Binho? Obrigada pelo seu comentário. Bom dia para dona Eliana, para Ana Cláudia Nascimento, bom dia, Ana, bom dia para o Jonathan Freitas, para o seu José Natal e para todos que estiveram conosco até agora. Segunda-feira estamos de volta com a nossa abertura de mercado, a partir das 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Para nós e para mim especificamente é sempre um prazer ter vocês conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Reforço que esse é um programa feito para a gente conversar, para a gente ouvi-los, né, para ouvirmos os produtores rurais, os analistas, os consultores, os corretores, como é o caso aqui do Norberto. É importante a sua participação para a gente enriquecer o debate e a gente poder atender a sua necessidade de comunicação para este momento. Então, obrigada pela audiência e pela companhia durante toda essa semana. Segunda-feira a gente está de volta. Boa sexta-feira, bons negócios e depois um bom final de semana para você descansar um pouquinho. Segunda estamos juntos. Até mais!